O programa a seguir é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados. Olá, comunidade acadêmica e científica do Rio Grande do Sul. O programa ADURGS no ar está chegando para te trazer as principais notícias do movimento docente. Tudo o que foi destaque na ADURGS Sindical nesta semana, você ouve a partir de agora. Fique ligado. Eu sou a jornalista Giliane Grefe e estou aqui com meu colega Araldo Neto. Tudo bem, Araldo? Tudo bem, Gili. Vamos conferir os destaques do programa de hoje. Movimento Pais e Mães pela Democracia passa a integrar Fórum Nacional de Combate à Intolerância e ao Discurso de Ódio. Liberdade de cátedra é tema de evento realizado na UFSPA. Seminário do PROIS Federação debate avanços e desafios dos 10 anos da carreira do EBTT. Um novo portal de notícias está no ar, com informações sobre educação, ciência e tecnologia e movimento sindical. Acesse portaladverso.com.br e fique por dentro das notícias. ADURGS Sindical. 40 anos em defesa da educação pública. A carreira do ensino básico, técnico e tecnológico completa 10 anos de existência em 2018. Para avaliar os avanços obtidos e os desafios para os próximos anos, o PROIS Federação realizou neste final de semana um seminário sobre o tema, em Curitiba. O evento contou com a participação de docentes de todo o país. O vice-presidente da ADURGS Sindical, Lúcio Vieira, destaca que a conquista da carreira EBTT foi um grande ganho para a categoria. E nessa oportunidade nós tivemos então a chance de fazer esse debate, essa discussão sobre o quanto a nossa carreira, ao mudar de carreira de primeiro e segundo grau para a carreira do EBTT, significou um ganho importante para a consolidação da educação profissional técnica e tecnológica, porque não é por acaso que surge a carreira do EBTT juntamente com os institutos federais. Era necessário conferir um status semelhante ao status que os professores do magistério superior tinham, para que se consagrasse uma nova forma de organização também da educação no país, que eram os institutos federais. Então, uma carreira adequada, uma instituição adequada para conferir uma educação de qualidade. Então, os institutos, ao surgirem, eles também ganham a importância para melhorar a qualidade da educação no país, como parte do projeto de melhoria da educação no país. E para isso é necessário atrair quadros da sociedade bem qualificados, bem formados, que se entusiasmem com aquilo que vão fazer, porque tem uma carreira que incentiva isso, que valoriza, incentiva a qualificação e que aponte a um projeto de vida dentro das instituições federais. Isso, de certa forma, embora ainda seja muito recente a história dos institutos federais, a gente pode comemorar os institutos federais na sua forma de agir, na sua forma de dar formação aos alunos, conseguindo estar entre os principais centros de formação educacional do país. Ao final do evento, os participantes leram e aprovaram uma série de encaminhamentos do seminário, que serão levados ao Conselho Deliberativo do PROIS Federação para avaliação e desenvolvimento de ações. A Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre realizou, na última semana, uma palestra com o tema Liberdade de Cátedra. O evento Furando Bolhas é uma das ações promovidas pela campanha Elas por Elas, da ONU Mulheres, em parceria com a UFSPA. A proposta do Unidiversidade, que vem realizando diversas ações na UFSPA, é a primeira iniciativa de um grande projeto da universidade em prol da inclusão, da valorização, da diversidade e contra todo tipo de preconceito.
Durante a sua fala no evento, o desembargador federal Roger Halpe Rios falou sobre as dimensões objetiva e subjetiva da liberdade de cátedra, que, na opinião dele, é uma garantia institucional contra o obscurantismo. Como dimensão objetiva, a liberdade de cátedra, e aqui a gente pode estender também para a liberdade acadêmica, ela é uma garantia institucional. Em que sentido? É algo que diz respeito às instituições, como a universidade, mas não só a universidade, como a escola, seja no ensino básico, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, e assim por diante. Então, é uma garantia das instituições contra o obscurantismo, contra a pretensão de que alguém se apresente como dono de uma verdade que censure outros debates, outras dúvidas. É uma garantia, portanto, para as instituições atuarem contra a ignorância resultante de uma postura que se afasta da responsabilidade de perguntar-se sempre qual é a melhor resposta diante de uma realidade que, em si mesma, ninguém tem a verdade absoluta sobre essa realidade. A liberdade de cátedra, a liberdade acadêmica, ainda como garantias institucionais, como garantias objetivas, dizem respeito a conteúdos. E aí nós podemos subdividir esses conteúdos pelo menos em dois campos. Um campo de conteúdos que são os conteúdos que dizem respeito àqueles valores básicos da sociedade democrática, ou seja, respeito à dignidade humana, ao pluralismo e assim por diante, são conteúdos obrigatórios a ser observados do desenvolvimento da busca pelas respostas diante das perguntas sistemáticas e da dúvida sistemática que caracterizam a ciência moderna, assim como são vedados conteúdos contra-constitucionais, contra-democráticos. Né? Então, há certos conteúdos que são obrigatórios, certos dados substantivos são obrigatórios, e há certos conteúdos que são contra-democráticos, que são contra-constitucionais. E a garantia institucional da liberdade acadêmica, liberdade de cátedra, do ponto de vista objetivo, também veda esses conteúdos. No caso, por exemplo, só vou dar dois exemplos claros na nossa Constituição, que é a vedação do racismo e a vedação da tortura, por exemplo. A professora titular de Política e Administração da Faculdade de Educação da URGS, Maria Beatriz Moreira Luce, afirmou que o movimento de cerceamento da liberdade acadêmica é um fenômeno extremamente preocupante, que já está se instalando e não apenas nas escolas. Tentar situar este movimento, né, de cerceamento da liberdade acadêmica, do direito à opinião, e como um fenômeno extremamente preocupante, que já está se instalando não só nas escolas de educação básica, mas incrivelmente, né? Eu jamais imaginei que viveria outros tempos de medo e autopoliciamento das pessoas na universidade. Mas vivendo a sala de aula na graduação, da forma como eu a tenho vivido, eu percebo que os efeitos estão acontecendo e que muitas pessoas, mesmo nas reuniões, mesmo em discussões mais amplas, muitos professores e técnicos também da universidade já estão, digamos, se escondendo de um debate mais franco, perdendo o apetite pelo debate acadêmico. Né? E isto é, na minha opinião, trágico para a universidade. Né? A democracia nos custou muito para ser reconstruída. A reitora da UFSPA, Lúcia Pelanda, reforça o papel histórico da universidade como um espaço de questionamento da realidade. Falar principalmente do papel da universidade mesmo como promotora desse espaço de diálogo, e o projeto Furando Bolhas é um desses espaços, de como a universidade precisa promover esse espaço, questionar a realidade. Você sempre fez parte da história da universidade, então falar um pouquinho assim sobre a história, sobre a legislação, mas vou deixar a legislação para os especialistas,
e dizer que faz parte até do nosso DNA, assim, tá sempre questionando tanto a realidade quanto os achados científicos, porque a gente avança discordando. A gente faz uma hipótese que contraria a hipótese anterior e é assim que a ciência avança. Então, isso faz parte. Quem fala em doutrinação na universidade não entende como a universidade funciona. Então, não tem como ter doutrinação na universidade, porque isso seria também subestimar muito nossos professores e nossos alunos, né? Porque mesmo que haja, digamos que houvesse alguém tentando convencer outra pessoa, o que é doutrinação? É tentar convencer e não deixar espaço para outras doutrinas, né? Catequizar, no sentido. Mesmo que houvesse alguém, sempre haveria uma outra posição. Esse é o papel da universidade, oferecer essa pluralidade de ideias. A matéria completa sobre este evento você pode conferir no portal Adverso. Vamos fazer uma rápida parada. Na volta você confere. Movimento Pais e Mães pela Democracia passa a integrar o Fórum Nacional de Combate à Intolerância e ao Discurso de Ódio. Já voltamos. Quem desrespeita professor, desrespeita o aluno e a educação. Quem ameaça professor, ameaça a democracia. Escola Sem Partido é uma fachada para a intolerância e a censura que não podemos permitir. Respeitem a democracia. Respeitem os nossos direitos. A Durg Sindical. 40 anos em defesa da educação pública. Voltamos com o programa Durgs no Ar. O movimento Mães e Pais pela Democracia passou a integrar o Fórum de Combate à Intolerância e ao Discurso de Ódio. A oficialização aconteceu na última reunião do Fórum, realizada no dia 6 de dezembro em Porto Alegre. O movimento surgiu após repercussão do protesto espontâneo de alunos de escolas da capital contra a eleição de Jair Bolsonaro. A representante do movimento, Aline Kerber, explica que o grupo decidiu se organizar em prol da liberdade de ensinar e aprender e pelo pluralismo de ideias. Então, primeiro, o movimento Mães e Pais pela Democracia se constitui a partir de uma manifestação que aconteceu no pátio do Colégio Marista Rosário, organizado pelos alunos após a eleição do segundo turno, o resultado da eleição deste ano, a eleição presidencial. Então, os alunos, preocupados com os seus pares, com os seus colegas, em relação ao discurso de ódio e intolerância, especialmente ligado à LGBTfobia, né, o machismo, fizeram uma roda e vestiram roupa preta por cima do uniforme, né, com a autorização da escola. No outro dia aconteceu outra manifestação, e aí contrária à manifestação, à primeira manifestação, e um apoio, então, à candidatura, ou melhor, à eleição do presidente Bolsonaro. Mas não bastou. Criou um clima interno muito ruim. Os pais começaram a reclamar pela escola ter liberado a possibilidade dos alunos terem feito a reivindicação no dia 29. Não falaram da manifestação que aconteceu no dia 30. Logo após esse processo, teve uma audiência na Câmara de Vereadores para discutir as manifestações, quer dizer, uma pauta totalmente enviesada. Ao invés de discutir uma política municipal de prevenção da violência na escola, que é o que a gente tem defendido, se optou por discutir as manifestações dos alunos das escolas privadas de Porto Alegre, com um holofote bem grande no Colégio Marista Rosário. Nesse sentido, a gente resolveu se organizar, mães e pais, tios, tias, avós, né, familiares de alunos envolvidos e não envolvidos nas manifestações, para, primeiro, defender os alunos, né? A gente não queria nenhum tipo de retaliação, houve advertência verbal para os alunos na escola,
E a gente, o objetivo também maior, a proteção dos professores, né, em prol da liberdade de ensinar e aprender, em prol do pluralismo de ideias, né, então defendendo isso. Os professores ficaram extremamente acuados, porque os pais compreenderam que havia uma doutrinação ideológica na escola e descobriram, então, que a Escola Marista Rosário trabalha com direitos humanos, né? Então, para nós, assim, nos mostrou o distanciamento que havia do processo de ensino-aprendizagem dos seus próprios, os pais em relação aos seus próprios filhos, né, no âmbito da escola. E a gente, então, se mobiliza para resgatar, então, o entendimento, né, do que é a educação, do que queremos para os nossos filhos, por que escolhemos, nesse caso, a Escola Marista Rosário, quais são esses valores. E a gente vem construindo diversas ações de mobilização a partir de então. Então, fazendo reuniões na Câmara em diversas frentes parlamentares, frente parlamentar de segurança, frente parlamentar contra a violência na escola, e pautando, né, que a gente acredita que não existe escola sem conflito, não existe escola sem ideologia, e que né, no meio desse conflito que nós estamos e estamos pautando o que queremos, que é a mediação de conflitos, que é reverter essa polarização toda que está posta, né? Entre o preto e o branco há muitas nuances e não queremos rótulos nem para professores, nem para os alunos envolvidos, e queremos uma educação livre e potente, e que, obviamente, a questão de gênero, de sexualidade, que é uma das agendas dos direitos humanos, seja pautada. Então, a gente entende que esse fórum ligado ao Ministério Público Federal, essa organização, ela é muito potente, porque a gente pode se articular com atores governamentais, não governamentais, sociedade civil, e pode construir uma pauta única e de fato, como a pauta é o Escola Sem Partido no momento, né, de fato esclarecer isso, o que é algo que já é tido como inconstitucional, né, o Escola Sem Partido, mas que a gente precisa, mais do que reforçar esse entendimento legal, é disputar uma ideologia, né? E é disputar mesmo a questão dos direitos humanos, que parece óbvio, né? Mas ainda há um entendimento que é algo de esquerda, né? E obviamente que direitos humanos não tem lado, né? Nem é de direita, nem é de esquerda, né? De todos nós. E a gente precisa esclarecer isso para a sociedade como um todo. O nosso movimento, então, vem com essa força de olhar para os professores, de olhar para os alunos e proteger as escolas. O procurador Henrico Rodrigues de Freitas, do Ministério Público Federal, destaca que o objetivo do fórum é trabalhar preventivamente em todos os discursos que visam minimizar os direitos humanos. A ideia do fórum justamente foi resultado de uma audiência pública do Ministério Público Federal sobre esse discurso da intolerância, esse discurso de ódio. A ideia é de criar um fórum que trabalhe em rede, tanto das entidades públicas, Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado, e em conjunto com a sociedade civil, na atuação de combate a esse discurso de intolerância e de ódio, trabalhando em rede, porque não é uma atuação só repressiva de fatos específicos, mas a gente tem aqui que atuar preventivamente, educativamente, em todas as frentes e em todos os discursos que visam minimizar os direitos humanos. Pois é, a ideia do regimento é dar uma estrutura formal a esse fórum, uma legitimidade formal, onde nós tenhamos as associações, as entidades representadas formalmente, decisões e deliberações tomadas de forma a dar maior legitimidade e uma atuação coordenada do fórum e constituída
porque a gente tem que trabalhar de forma constituída na sociedade. Veja só, para mim, a escola sem partido, esse movimento, essa ideia, é um movimento de caráter bastante medieval. Para mim é um discurso medieval, é um discurso que se esconde atrás da ideia, do mito, daquela falsa ideia de que a gente pode ter uma neutralidade. E a nossa Constituição não é neutra. A nossa Constituição reconhece a existência de diferenças sociais, de pobreza, de racismo e se propõe a combater todas essas situações. Tanto que é uma Constituição que coloca o racismo e a tortura como crimes, como o racismo como crime prescritível, propõe lá nos fundamentos da República a eliminação das desigualdades. Então, nós não temos uma neutralidade na nossa Constituição e no Estado brasileiro. E, portanto, pretender uma escola que a própria Constituição fala que é formadora de cidadãos, ela não pode ser neutra. Ela tem que formar cidadãos que tenham a consciência da necessidade de uma sociedade igualitária, justa, sem preconceitos. Então, por isso que essa ideia de escola sem partido é uma ideia que se opõe a uma sociedade plural, a uma sociedade baseada nos direitos humanos. E quando a gente pensa assim, e é uma questão bastante, para mim, de marketing, escola sem partido, porque a gente pensa, a primeira coisa, a oposição a isso é uma escola com um partido. Mas primeiro a gente tem que pensar que há uma falácia nisso, porque a nossa sociedade não é uma sociedade de absolutamente iguais. A gente tem partes, a gente tem diferentes, a gente tem culturas diferentes que se reúnem num grande país. E isso se vocaciona a termos partes na nossa sociedade. E, portanto, quando a gente pensa em uma sociedade, em uma escola sem partido, é uma escola sem partes. É uma escola, aí sim, de vocação única e autoritária. E, ao lado disso, a oposição à escola sem partido é a liberdade, a uma escola com liberdade de cátedra. Essa é a oposição verdadeira. O que se opõe ao que se opõe à escola sem partido é a liberdade de cátedra, a liberdade de ensinar, de aprender dentro daqueles princípios que respeitam a dignidade humana. Nesta mesma reunião, o Fórum debateu uma proposta de regimento interno. A expectativa é aprovar o texto na próxima reunião de 2019, marcada para 7 de fevereiro. A ADURGS é uma das entidades que integra o Fórum de Combate à Intolerância e ao Discurso de Ódio. Tudo o que foi destaque nesse programa está em portaladverso.com.br. Acesse e fique por dentro daquilo que é importante para a sua carreira e para a educação pública. Ficamos por aqui. A técnica e edição deste programa foi de Jefferson Gomes. Você ouve o programa ADURGS no ar nas terças-feiras, às 13 horas, na rádio da universidade, ou a qualquer momento no nosso portal. Até a próxima! O programa que acabamos de apresentar é produção independente da ADURGS. A rádio da universidade não se responsabiliza pelas opiniões manifestadas por seus apresentadores e entrevistados.